A realidade impõe limites. Reflexões filosóficas, psicológicas e bíblicas sobre a condição humana. A experiência humana é marcada por uma tensão constante entre o desejo e a realidade. Sonhamos, projetamos, buscamos, mas invariavelmente nos deparamos com limites impostos pela natureza, pela sociedade e por nós mesmos. A noção de que a realidade impõe limites não é um conceito novo. Ao contrário, está presente na filosofia, na psicologia, na sociologia e nas escrituras sagradas. Exploraremos a seguir essa ideia sob diferentes perspectivas, demonstrando como esses limites podem ser barreiras, mas também oportunidades para o crescimento e a realização humana. Primeiro, os limites naturais e a condição humana. Desde os primórdios, o homem se depara com os limites naturais de sua existência. Somos seres finitos, sujeitos ao tempo, à matéria e às leis físicas. Aristóteles, em sua Metafísica, argumentava que cada ser tem uma essência e um telos, finalidade. Mas essa finalidade só pode ser atingida dentro dos limites da sua própria natureza. O peixe não pode voar, assim como o homem não pode escapar das restrições do tempo e da morte. A Bíblia também destaca essa limitação na condição humana. Todos são pó e ao pó tornarão. Eclesiastes 3:20. Essa verdade nos lembra que, por mais que tentemos transcender nossa natureza, somos inevitavelmente guiados pelas leis da criação. No entanto, esses limites também nos dão direção, pois saber que o tempo é finito nos motiva a agir e a buscar sentido na vida. Segundo, os limites psicológicos, o conflito entre desejo e realidade. A psicanálise de Sigmund Freud trouxe à tona a noção de que nossa psique é governada por forças muitas vezes inconscientes. O conflito entre o id, desejos primitivos, o ego, realidade, e o superego, moralidade internalizada, demonstra como estamos constantemente tentando conciliar nossos anseios com os limites impostos pela sociedade e pela racionalidade. Carl Jung, por sua vez, enfatizou a importância de integrar esses aspectos da psique, reconhecendo nossos limites internos para atingir a individuação, o processo pelo qual nos tornamos plenamente quem somos. Assim, os limites não são apenas externos, mas também internos, e o autoconhecimento nos permite compreender melhor até onde podemos ir e quando devemos aceitar nossa condição. Jesus Cristo também abordou essa questão quando afirmou: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Esse reconhecimento da fraqueza humana é um convite à humildade e à disciplina, pois somente ao compreendermos nossos limites, podemos trabalhar para superá-los com sabedoria. Terceiro, os limites sociais, regras e estruturas que moldam o indivíduo. A sociedade impõe limites sobre o indivíduo por meio de normas, leis e convenções. O sociólogo Emil Durkheim argumentava que a sociedade não apenas regula o comportamento dos indivíduos, mas também define os limites do possível dentro de um contexto social. Sem essas regras, viveríamos no caos da anomia, uma condição em que a ausência de normas leva à desorientação e ao sofrimento humano. No entanto, os limites sociais nem sempre são negativos. Max Weber destacou que a ética do trabalho e as instituições moldam o progresso, permitindo a cooperação e a organização de sistemas complexos. Da mesma forma, as leis bíblicas dadas a Moisés não eram apenas restrições, mas diretrizes para uma vida harmônica. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Mateus 5:17. Isso demonstra que os limites sociais, quando bem orientados, servem para ordenar a vida e criar um ambiente onde o ser humano pode florescer. Quarto, o paradoxo dos limites, barreiras ou oportunidades. Embora possamos enxergar os limites como barreiras, muitas vezes são eles que nos impulsionam ao crescimento.
Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, argumentou que a adversidade e os limites são, muitas vezes, o que dá sentido à vida. Em Busca de Sentido, ele afirma que, quando já não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Essa perspectiva também está presente na filosofia estoica, particularmente em Sêneca, que via as dificuldades como testes de caráter. Da mesma forma, na tradição cristã, o apóstolo Paulo escreveu: porque quando estou fraco, então sou forte. Se 2 Coríntios 12:10, indicando que a aceitação dos limites pode ser um caminho para o fortalecimento espiritual e pessoal. 5. Superando os limites. O papel da resiliência e da fé. Embora os limites sejam inevitáveis, a forma como lidamos com eles define nosso destino. A psicologia moderna, através de pesquisadores como Angela Duckworth, destaca a importância da grit, determinação e perseverança, para o sucesso. Os indivíduos que aprendem a ver os limites como desafios a serem superados tendem a alcançar maiores realizações. Na perspectiva cristã, a fé desempenha um papel essencial na superação dos limites. Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13, é um lembrete de que, apesar das barreiras naturais, sociais e psicológicas, existe uma dimensão espiritual que transcende as limitações humanas. A fé nos dá coragem para enfrentar o impossível e encontrar propósito mesmo nas dificuldades. Conclusão: o equilíbrio entre aceitação e transformação. Os limites da realidade são inescapáveis, mas não devem ser vistos apenas como restrições. Eles são parâmetros que definem nossa jornada, ajudando-nos a crescer, evoluir e buscar sentido. A sabedoria está em encontrar o equilíbrio entre aceitar os limites intransponíveis e lutar para expandir aqueles que podemos superar. Filosoficamente, a realidade impõe limites para que possamos dar valor ao que conquistamos. Psicologicamente, esses limites nos ajudam a desenvolver resiliência e maturidade. Socialmente, são necessários para a ordem e o progresso. Espiritualmente, nos lembram de nossa dependência de Deus e da necessidade de humildade. Se há uma lição central a ser extraída, talvez seja esta: os limites não são apenas obstáculos, mas também professores. Cabe a nós decidir se nos curvaremos a eles ou se os usaremos como degraus para algo maior.